Canção Nova, Sorrindo pra Vida. Bom dia, minha gente. Bom demais estar aqui nessa bancada do Sorrindo pra Vida, nessa manhã de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, quinta-feira de adoração. Vamos começando juntos com quem gosta da Canção Nova, que já deixa sintonizado o canal. Quem está chegando há pouco tempo, bem-vindo à nossa programação. Gente que desde cedinho já deixa ligado na programação da Canção Nova para nos ouvir. Deus abençoe você pela Rede Canção Nova de Rádio. Quinta-feira de adoração é um dia em que nós temos uma programação toda especial, com palestras, oração, momentos em que nós podemos nos encontrar com Deus e também adorá-lo, né? Nós já queremos, no início desse programa, fazer essa jaculatória, que se você quiser, você repete comigo. Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor é o nosso maior presente, nossa maior companhia. Nós podemos contar com Ele nessa manhã de quinta-feira. Quero começar dando parabéns para o aniversariante da nossa equipe, Luiz Felipe, nosso cinegrafista, vai fazer aniversário hoje. Tá novinho, né, Luiz Felipe? Parabéns para você. Abraçando o Luiz Felipe, o pessoal tá mostrando, vai mostrar para vocês aí. Ele aí, tá no escurinho aí. Mas trabalha com a gente aqui, graças a Deus, é da nossa família. E você tem gente aí fazendo aniversário? É você o aniversariante? Parabéns! Estamos numa semana muito especial, muito comentada. O pessoal está amando a presença do Padre Adriano Zandoná, porque nós estamos numa semana de cura interior. E hoje tem mais. Bom dia, Padre Adriano. Bom dia, Paula. Deus abençoe. Parabéns ao Luiz Felipe, né? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Hoje também é aniversário da Sidna, que é membro da Canção Nova. Parabéns, Sidna, né? Querida. Trabalha com o padre lá na TV, não é? Eu trabalho também aqui internamente na TV. E também, Paula, eu me recordava que hoje é aniversário do seu Antônio, pai do padre Marcelo Rossi, grande amigo. Uau. Parabéns, seu Antônio. O único probleminha é que ele é muito corintiano, mas do resto é uma pessoa... Ele é... De resto, é uma pessoa maravilhosa. Eu me recordei do seu Antônio de cedo. Uma vez estávamos numa missão nos Estados Unidos. Eu, o padre Marcelo e o seu Antônio foi junto, né? Seu Antônio querido. E o padre Marcelo pedindo assim, quem quer ir para o céu, levanta a mão. E todo mundo levantava a mão, menos o pai dele. Ele já olhou para mim, né? Ai, padre Adriano. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levantava a mão, menos o seu Antônio. Terceira vez, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levantou, menos o pai do presidente da celebração, do padre Marcelo. Aí o padre parou a missa e falou, pai, o senhor não quer ir para o céu? Ele falou, eu quero, mas agora não. Esperto, gente. A gente riu, aí a missa virou uma festa. Eu já pensei que ele estava dormindo na missa. Não. Ele estava olhando pra gente, né? Eu falei, eu já imaginei, o seu Antônio vai sair com alguma. Vai que eu levanto a mão e morro rápido. Ele falou, não quero, mas não por agora. Belezinha, parabéns, então, seu Antônio. Isso mesmo. Deus abençoe. Padre, hoje é a cura do medo. Isso mesmo, nós estamos vivendo, Paula, bem lembrado, uma semana, um tempo forte de cura interior aqui no programa Sorrindo para a Vida, o programa Sorrindo para a Vida é um grupo de oração, né? E nada mais digno do que num grupo de oração a gente entender a partir da palavra de Deus os caminhos para curar a nossa história, para curar a nossa vida. E eu repito o que eu disse todos esses dias, Deus quer curar você, Deus quer curar a minha, cada um de nós, é desejo dele que nós vivamos uma vida abundante. Então, a cada dia dessa semana eu tenho falado sobre uma ferida emocional e de como curá-la a partir da palavra de Deus. Segunda-feira, rejeição. Terça, a cura da inferioridade. Ontem, quarta, a cura do sentimento de culpa. E hoje, a cura da ferida do medo, que tanto mal faz para a gente se a gente não educa, se a gente não lida bem com os nossos medos, né? E hoje, Val, como o padre prometeu, já te dou bom dia, eu sei que a Paula ainda não falou contigo. Bom dia, O padre prometeu de falar ontem, acabou não dando tempo, mas hoje o padre vai apresentar no final um método de cura interior para você exercitar aí na sua vida, no dia a dia. Ai, que bom. Porque, claro, a teoria é bonita, nós estamos rezando, mas eu quero ver você trabalhando para a cura da sua história, para estar cheio do Espírito Santo, para colher frutos disso. Quem não viu os outros dias, Paula, pode ir lá no YouTube, rever as pregações, fazer esse tempo forte de cura interior, que é cíclico, né? Um dia completa o outro, para que nós, de fato, sejamos curados e recebamos tudo que Deus preparou para nós. Ai, tá bom demais. E eu também tenho visitado o YouTube, nosso canal, para ir acompanhando, revendo, né, partes muito importantes. E também os amigos comentando como tem feito bem. Graças a Deus, somos milhares acompanhando agora a programação do Sorrindo para a Vida. E faz o convite para um amigo aí que você percebe que ele vive no medo, vive paralisado no medo.
E com certeza Deus tem muito a realizar na nossa vida e na vida daqueles que a gente ama. Vou recebendo aqui o Peter. Graças a Deus ele veio para animar nosso Sorrindo para a Vida. Bom dia, Peter. Eu venho sempre, gente. Você vem sempre. Que história é essa, né? Tudo bem, gente? Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Padre Adriano, Valdênia. Você que nos acompanha aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma alegria gigantesca estar no Sorrindo para a Vida, né? Estamos com o coração alegre, abertos hoje para começar um dia em Deus. E Deus dá a oportunidade da gente ser melhor cada dia, né? Cada momento, com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Então, vamos para frente, né? Sorrindo para a vida sempre. Sempre. E cantando a vida, né? Porque quem canta reza 2 vezes, nós vamos cantar, nós vamos rezar, enfim, vamos fazer tudo que precisa fazer Você hoje. viu que eu tô chique hoje? Ah, mas você viu que eu tô também, né? Ó, nós estamos demais. Você viu as camisetas do Davi? Lançamento, Tão as duas. lindas. Tá legal pra Vou caramba. contar a primeira do Peter pro pessoal que tá pelo rádio. Olha aí, Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. São Francisco, São Francisco, tem até o tal ali desenhado. lindo demais. Eu gosto de camisas com frases. Lê a bom. minha pro pessoal que tá em casa. Não há alegria maior que o amor de Deus. Não há alegria maior que o amor de Deus. Pelo amor de Deus, ela é preta, né, a minha, com o alegria, assim, com um azul, né? Deu uma vida, né? Eu gostei. Parabéns ao Davi, Departamento de Audiovisuais. Já está à disposição na nossa loja virtual, novos lançamentos, né? Com a marca da Canção Nova. E a Val também. A Val já está com a nossa tradicional, que a gente divulga muito aqui no Sorrindo, que a gente acha ela linda, que é a do nosso querido São Miguel Arcanjo. Eu não aprendi a cor. Como é que você fala a cor dela mesmo? Azul mescla. Ontem eu estava lembrando, tentando dizer em casa, eu não lembrei. Falei azul. É azul. É que o Márcio inventa uns nomes de cor que eu vou falar a verdade. Eu já ouvi gente falando, nossa, eu queria tanto aquela camiseta do São Miguel Arcanjo, azul mestra. Maravilhosa. Azul mestra. É porque... bom dia, Val. Bom É porque dia. o cinza tá mesclado com o azul. A gente Exatamente. entende. Agora eu Entendeu? entendi. O mescla é a paleta de cinza. Então, toda a cor que tem, quando a gente acrescenta o mescla, é porque ele está ali misturado, mesclado com cinza. Então, tem rosa mescla, tem lilás mescla, tem várias cores aí mescladas, que tem, então, essa mescla de cinza. Então, a gente tem algumas camisetas, inclusive, a gente brinca que é da linha do Márcio. Mas é porque algumas que foi ele que idealizou, ele que é o Desenhou. estilista Mas é que desenhou. inteligentíssimo, meu Deus. Então, ele gosta de fazer essa mesclagem, de colocar tons de cinza nas camisetas. Então, tem lindas, aquela Deus me ama como sou, Today and Forever. Então, elas têm vários tons. Tem o lilás mescla, o rosa mescla e tem a toda branca, né? Então, vocês deem uma conferida lá. Eu gosto muito desse tom de cinza. Eu uso a sólida. Essa aqui eu tenho 2. Vou contar para vocês. Da azul mescla eu tenho 2, mas eu tenho uma do azul sólido também. Então, vez ou outra eu utilizo. Ontem a Kátia disse assim, Val, não fala mescla, as pessoas não vão entender. Falei, mas porque tem 2 tonalidades. E quando a gente vai pesquisar lá no site loja.cançãonova.com, Tem diferença. tem diferença. E se você colocar azul mescla, vai aparecer essa que é mesclada com cinza. Na foto, como a Val falou, dá para ver direitinho, né? Na loja virtual, loja.cançãonova.com. Ô, Val, a sua Oiê. camiseta está dentro do kit de São Miguel Arcanjo. Exatamente, tá? Paula. São 3 produtos que estão à sua disposição. Inclusive, nós estamos vivendo, né, a Quaresma, Quaresma de São de Miguel. São Miguel. Então, tem o devocionário São Miguel para você aprender. E é um auxílio, né? Esses materiais auxiliam a nossa vida de espiritualidade. Eu estou fazendo uma novena, eu gosto também. E esses livros nos ajudam, né? Fica na cabeceira, né? E a gente, pega ali na hora certa, né? Antes de dormir ou antes de levantar da cama, já vai também sendo nossos companheiros. Esse kit está com o terço da Medalha das Duas Cruzes, o devocionário e a camiseta que a Val está, tá bom? São 3 produtos, kit São Miguel Arcanjo. Daí, confere lá, tem promoção para você. 12-3186-2600 ou a loja.cançãonova.com. É isso mesmo, dá uma conferida lá, porque você vai achar o nosso kit de São Miguel Arcanjo. Nós estamos vivendo a Quaresma, já está encerrando, mas eu particularmente, eu sou devota de São Miguel Arcanjo. Miguel é meu amigo. Então, vez ou outra, eu faço novamente a Quaresma de São Miguel e aí eu quero reforçar o kit, porque já vem com a camiseta,
mas o devocionário, porque ele tem várias orações direcionadas a São Miguel Arcanjo. Tem sim. Então, a gente vai aprendendo a interceder e a clamar a intercessão, a intervenção de São Miguel Arcanjo nas nossas vidas. Então, eu tenho esse devocionário, eu faço uso dele. Algumas orações, graças a Deus, eu já sei de cor, porque eu as rezo todos os dias. Graças a Deus. Então, você vai gostar. Tem alistamento a São Miguel Arcanjo, quando você se coloca ali no exército de São Miguel. A Paula nem percebeu, mas a minha bolsinha de Bíblia é de São Miguel Arcanjo, minha nova, tá? Você nem percebeu, mas tá bom. Percebi sim, dona Val. Mas Tudo olha, disponível ali na loja, isso tá? mesmo, loja.cançãonova.com. Dá uma conferida e dessa forma você nos ajuda a evangelizar. E quem sabe, já vou lançar aqui, olha, como semana que vem é o Dia dos Arcanjos, quem ainda não tem a camiseta de São Miguel Arcanjo, aproveite para que você possa estar, quem sabe, já no Dia dos Arcanjos, com a sua camiseta em casa, hein? Ou presenteando a quem você ama. Então, prepare-se para que você possa estar recebendo aí a camiseta dos Arcanjos, aí já vai no kit de São Miguel. Paula, deixa eu aproveitar e trazer aqui já algumas participações. As fotinhas nem estavam abrindo, mas agora voltou a abrir aqui, a internet deu uma melhorada. E eu começo com a Regilene Hope Xavier. Ela diz, bom dia, bancada linda, de sua bênção, Padre Adriano. Deus abençoe. Ela é ali de Manaus, viu, Padre? Logo Regilene, logo ali. E ela disse assim, Val, quero apresentar para vocês a minha fofurice, a Isabel. E ela recomenda, a Isabel, hein? E ela recomenda os livros Passos para... Aliás, para vencer o medo e derrotar o dragão, do nosso querido Márcio Mendes. Eu não sei, penso que o livro não está ali, mas a gente mostra porque ela está segurando. E ela também disse assim, Val, ela está indicando Entre Perigos e Descobertas. Eu recomendo todos os outros da foto, então eu vou repetir, hein? A nossa amiga Regilene, lá de Manaus, ela diz, olha, minha fofurice Isabel recomenda os livros Para Vencer o Medo e Derrotar o Dragão, para criança e para adultos também, porque esse particularmente eu gosto muito. E também Entre Perigos e Descobertas. E ela está recomendando todos os outros livros que estão na mão dela. Aí eu estou vendo Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, Quando Só Deus é a Resposta. Então, ela está aí. Aqui, cadê a fotinha? Aí, vamos ver. Ah lá, já deu para ver. Entre Perigos e Descobertas, o livro do Dom das Lágrimas. Dom das Lágrimas. Eu estou reparando. Tem Passo para a Cura e Libertação completa. E estão com a camiseta igual a sua. Estão com a camiseta de São Miguel Arcanjo, com a medalha das duas cruzes. Ambas estão com a medalha ali. Deixa eu ver o que mais. Eu lhes trago melhor e cura, está na mão dela também, consegui identificar aqui, ó. Então, muito obrigada, um beijo para todos de Manaus que estão acompanhando aqui o nosso Sorrindo para a Vida. A Elizabeth, ela disse assim, Val, eu preciso até atualizar as fotos, mas sabe de onde ela está nos acompanhando? De Portugal. Ontem a Paula falava, né, que queria saber quem é que nos acompanha de fora do Brasil. Então, convoco hoje você que está no exterior a dizer qual é o país, qual é a localização que você nos acompanha e de que forma. Acompanha pela TV, é a internet que pelo você aplicativo, joga? né? Aplicativo, como é que você está fazendo aí para acompanhar a TV Canção Nova? Olha, ela diz que está esperando as camisetas de São Miguel Arcanjo, que eles são sócios aqui no Brasil e também são sócios em Portugal. Então, a Elizabeth, ela é conhecida como Beth, o Guilherme, o Fernando e a Beatriz. Falou que ela está esperando as camisetas para atualizar, mas a foto da família linda, família lá de Portugal nos acompanhando também. Um beijo para todos vocês. Muitos portugueses nos acompanham ao vivo. Beijo para eles. Povo querido. Rezando conosco. Então, no finalzinho do programa eu mostro mais fotinhas para vocês, mas quero agradecer porque eu já fui vendo aqui, por exemplo, a Cláudia, ela disse assim, Val, já estou enviando o meu Algo a Mais. Bom dia, meu nome é Cláudia, sou sócia da Canção Nova, estou fazendo o meu Algo a Mais em agradecimento a todas as bênçãos que tenho recebido de Deus através da Canção Nova, que todos os dias alimenta a minha fé. Tá grávida, gravidinha aí de 7 meses, ela falou que tem passado algumas tribulações, mas Deus tem alcançado a vida dela. Ela falou que o bebê, Paula, é cumprimento da promessa de Deus. Ela veio no Osana Brasil, ela queria muito engravidar e foi proclamado que nosso Senhor Jesus Cristo estava concedendo esta graça, esta dádiva a algumas mulheres. E ela era uma daquelas que rezava e pediu a Deus essa graça e está aí, ó, já grávida de 7 meses.
E também o Vai Te Vaz diz assim, boa noite, Val, porque mandou ontem às 8h32, dizendo assim, segue aí a minha contribuição. Gente, muito obrigada. Ele diz, acabei de fazer o pagamento do carnê da minha filha Daniela, que é sócia Kids. Dou graças a Deus por vocês existirem e ajudarem a tantas pessoas. Ano passado ele veio aqui, a Canção Nova, e espera a oportunidade para voltar. Eles são de Goianésia, lá no estado do Goiás. Então, como eles, escolhem o melhor horário. Nosso amigo, ele fez ontem às 8h32 da noite, mas ele não deixou de ajudar a Canção Nova. Acesse lá o site contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com, para você fazer a transferência, aqueles que não receberam o boleto, os papais e as mamães, vovô, vovó, que cadastrou o Kids, né, cadastrou a criança, e aí você pode também se recordar que a revistinha vai para a casa do afilhado, para a casa do netinho, mas tem também o boleto, que é uma forma de você sustentar aí esta evangelização infanto-juvenil que a Canção Nova faz. Então, já no início do programa, a gente recorda você de que nós precisamos da tua ajuda e da graça de Deus. Ah, isso mesmo. A gente vai recordando, né, que esse mês a gente teve um pouquinho de atraso na entrega. Todo o Brasil, né, está vivendo isso. E em algumas cidades o boleto bancário não chegou. E aí a gente está ensinando os nossos sócios, você que ama a Canção Nova, como você pode fazer chegar a sua doação até a Canção Nova. Então acesse, como a Val ensinou, contas.cançãonova.com. Tirando dúvida também, tem o telefone 12-3186-2600. E vamos lá, até o final do programa a gente traz boas notícias, se Deus quiser, do projeto da M Almas, o projeto que mantém a Canção Nova no ar. Isso mesmo. E aí eu quero te dar alguns motivos para você ajudar a Canção Nova. Queria que você entendesse o porquê a sua ajuda é tão importante. Eu diria, a sua ajuda, ela é fundamental, ela é imprescindível. Porque poderíamos estar só nós aqui, né, com os meninos, o Luiz que faz aniversário hoje, a esposa do Luiz mandou mensagem para mim, era 5h45, viu, Luiz? Para te dar parabéns. Mas poderia ser só nós que estamos em família e somos felizes, né? Nós missionários, nós colaboradores, né? A gente tem esse envolvimento, a gente se sente família. Mas eu quero que você entenda o porquê que a sua ajuda é importante. Porque essa graça que é derramada aqui, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, gente, cada vez eu estou mais convencida de que é de Deus. Deus tem alcançado a muitas vidas e a muitas almas, salvado almas. Então eu vou trazer 2 testemunhos para você hoje. Estou passando por um momento difícil na minha vida. Não tenho confiança em mim mesma. Entrei numa depressão profunda, uma ansiedade ao extremo. Já tentei suicídio 4 vezes. Entrei no mundo das drogas, perdi minha empresa, perdi minha fé, quase minha família. Adquiri o livro do Padre Adriano Zandoná. Está sendo muito bom e o programa tem me ajudado demais. Inclusive, hoje é quinta-feira de adoração, me uno a esta pessoa e disse assim, peço que no momento da adoração ao Santíssimo, que me coloque nas suas orações. E a gente já está colocando a pessoa deste irmão e a pessoa de tantos que estão nessa situação e que tanto a literatura tem ajudado, e por isso a gente recomenda, indica os livros, os materiais de evangelização, mas o quanto essa semana tem sido rica e tem salvado almas. Eu trago um segundo testemunho para você, agora é uma mulher, e ela diz assim, boa noite, bancada. Ela mandou esse e-mail ontem no final da noite. Eu tentei um aborto no dia 30 de julho de 2020. Olha como é recente. Pois já tenho 2 filhos, não sou casada. E esse relacionamento existiu só na minha cabeça. Sempre vivi no mundo e deixando Deus para depois. Há 2 semanas descobri que o aborto não deu certo e que a criança continua crescendo em meu ventre. Vocês não imaginam o meu desespero. Chorei muito, porque sei do pecado que eu cometi 2 vezes. Primeiro, por fazer sexo fora do casamento. E segundo, talvez o pior, por ter tentado abortar meu filho.
E não ter dado certo me bateu um desespero tremendo. Eu não tinha paz. Só Deus sabe quantas noites sem dormir. A culpa me atormentando, me corroendo por dentro, consumindo a minha alma. Eu sozinha pela terceira vez, pois a minha vontade sempre foi de ter uma família, alguém que me levasse para perto de Deus. Mas eu vi mais uma vez tudo desmoronar. Eu já não tinha mais forças. Mas ontem, eu cheguei em casa, coloquei no Sorrindo para a Vida, porque eu queria que Deus falasse comigo. Queria alguma forma de alimentar, de amenizar aquela tristeza no meu coração. E o tema foi esse: a cura do sentimento de culpa. Como Deus é perfeito e usa de pessoas especiais como vocês para me mostrar que eu não estou sozinha, que eu errei sim, mas que Deus tem mais perdão do que pecado em mim, do que o pecado em mim. Eu irei seguir a minha vida, cuidar dos meus filhos e desta criança que vem. Ontem Deus não só me perdoou, retirou o sentimento de culpa, mas me deu coragem e força para seguir em frente e viver a vida. Pois tenho certeza que terei muita, mas muita alegria desta criança, que não é mais um fruto do pecado, porque a experiência que eu vivi ontem tornou esse bebê um fruto do amor de Deus. Continuem resgatando almas. Vocês são a luz que Deus usa para nos direcionar. Fiquem com Deus. Oh, meu Deus. E ela encerra dizendo mais uma vez obrigada. E aqui, Padre, meus irmãos, e você que reza com a gente, que é meu irmão também, falei, como a graça de Deus, ela é atuante. Aí eu repito, é por isso que a gente precisa da sua ajuda. Porque Deus salvou esta criança no ventre, mas Deus salvou essa família, essa mãe que já tinha 2 filhos. E olha que profundo ela dizer, esta criança já não é mais fruto do pecado, porque a experiência que ela viveu com o programa no dia de ontem tornou dessa criança um fruto do amor de Deus. Oh, meu Deus. Que coisa mais Coisa linda. mais Isso linda, não tem preço. Não tem, não tem. A gente fica emocionada, agradecida a Deus. Obrigada por você partilhar, né? Sim. Seu resgate. Que visita de Deus, hein, Padre? Que bênção, que maravilha. E que bonito a consciência que ela teve, né? De que, de fato, apesar do que acontece na vida da gente, Deus sempre pode tirar um bem melhor, um bem maior, né? E Deus é o Deus da vida. É interessante, gente, hoje as pessoas, às vezes, muito católico até, vou abrir um parêntese aqui, Paula, rapidinho, porque tem um padre aqui, o padre precisa ser padre aqui, né? Claro. Muitos católicos, às vezes, falam, eu sou contra a igreja falar que não pode abortar, que é um direito da mulher. Gente, é tão sério, isso é um pecado tão hediondo, porque, olha, quando os 23 cromossomos masculinos se unem aos 23 cromossomos femininos no óvulo da mulher e há fecundação, já não é mais nem pai nem mãe, é uma outra pessoa, é um outro ser, sabe? E por que a igreja se posiciona assim? Porque quem que vai defender aquele ser humano ali dentro? Eu sei que as circunstâncias são complexas, há abusos, às vezes estupros, tantas coisas que não deveriam acontecer, mas por causa do pecado no mundo, a liberdade mal usada, pessoas doentes, né? Mas todo mundo defende a pessoa, que tem que defender mesmo que ficou grávida, mas quem que defende aquele ser humano? E esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, não, mas tem que mudar isso. Olha só, gente, você sabia que no século XV e XVI, por exemplo, tem gente que fala, quando fala da Inquisição, né? A igreja promoveu a Inquisição. A igreja não promoveu a Inquisição. Era cultural, no século XV e XVI, queimar pessoas. Você sabia disso? Cultural. Até 2 séculos atrás, a sociedade não era dodói, né? E cometeu muitos excessos, infelizmente. Só que, infelizmente, naquela época, alguns representantes ali, né, acabaram aderindo. Todo mundo faz, é cultural, é normal. E hoje essa conta cai na culpa de quem? Nas escolas se fala, e nas faculdades, a igreja queimava pessoas. A igreja não queimava pessoas, só estudar. Hoje, se a igreja não defender as crianças, daqui 3 séculos, que seja, a humanidade vai acordar. Gente, nós matávamos nossos filhos. Sim. E lá na frente vão dizer, a igreja não defendeu as crianças, mas apoiou. Se a igreja hoje não levantar a voz, né? Porque é assim, a conta cai nas costas dos cristãos. Então, gente, é muito sério, é um outro ser humano, indefeso.
Vai pegar o filhotinho de um cachorro de qualquer jeito, ele morde você. Esses dias eu estava caminhando ali numa estrada que tem vacas, eu cheguei perto de um bezerro, a vaca correu atrás de mim, sorte que eu tenho a perna grande, ó. Agora o ser humano... E a gente não quer fazer mal para nenhum bichinho. Né? Todo animal, claro que não. Né? Todo animal, toda mãe defende o seu filhotinho, agora o ser humano mata o seu filho. Gente, é ilógico. É um pecado grave. Eu respeito as pessoas que sofreram por situações adversas, né? Mas a gente tem que pensar, quem que defende aquele ser humano indefeso ali? Se você quiser dar um tiro na Paula, Deus nos defenda, a Paula pode correr, se esconder, dar um tapa na sua mão, pegar a arma de você e atirar em você, mas uma criança indefesa no ventre da mãe, gente, é um pecado, hediondo. Nós católicos, não, você que é católico, acreditar, apoiar o aborto é um pecado grave. É um pecado grave. Porque, gente, eu não estou julgando o mérito, é o corpo da mulher, não é. A gente respeita as pessoas, a gente não é alienado. O padre estuda, o padre não é alienado. Mas quem que vai defender aquele, vou usar esse termo, né? Aquele bichinho ali, aquele ser humaninho ali, pequeno, indefeso? O que você acha que o filho sente quando ele vê aquela... Tem métodos abortivos que é uma tesoura cortando pedaços do corpo da criança, cortando a perna. O que você acha que a criança... Você acha que a criança não tem sentimento ali, não tem emoção? O que você acha que ela sente quando ela vê que a mãe dela pediu para alguém ir cortando ela, cortando, né, no ventre? É muito sério, gente. A gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que pensar e a gente tem que falar sobre isso. Eu sou padre e eu costumo dizer que eu não fui ordenado padre para ensinar receita de bolo. Fui ordenado padre para ensinar a Bíblia e a doutrina da igreja. Quero fazer até a minha morte, se Deus quiser. Deus abençoe, padre. É muito importante o que o senhor falou. E a gente agradece a Deus por essa mãe que foi salva, por esse neném, por essa família que foi visitada e teve um encontro com Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que linda atitude dessa mulher, fiquei edificado. É porque tomou posse, padre. Porque realmente tomou posse da graça, do amor de Deus, do perdão de Deus. Que você tome posse também de tudo aquilo que o próprio Deus preparou para nós no dia de hoje, tá bom? E que bom que a gente tem a oportunidade de ir no Canção Nova Play, a gente tem a oportunidade no horário alternativo na reprise de ir atualizando a graça de Deus. Envie também seu testemunho, seu pedido de oração, participe conosco. O padre falou do aniversário da Sidna, mas a gente já vai rezar, eu sei que o Peter já está aí a postos, mas hoje é aniversário da Sidna e ela mora comigo, gente, na minha casa comunitária. Sidna, feliz aniversário, parabéns, eu a amo. A Sidna está há poucos meses lá em casa, mas eu já disse isso, parece que ela já está desde o início do ano, de tamanha adaptação, tamanha fraternidade, o carinho, a generosidade, a disponibilidade, que Deus avive isso ainda mais na sua vida. Deus abençoe você. Feliz aniversário. Parabéns para todos os aniversariantes do dia de hoje. E vamos rezar, porque afinal de contas nós estamos aqui para sorrir para a vida, experimentar o amor de Deus. Beijo para a Sidna, para todos os aniversariantes do dia. A gente ama estar aqui no Sorrindo para a Vida. Olha a frase de Santo Agostinho, minha gente. Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Ô, Santo Agostinho, nossa, pegando pesado aí, ó. Vou repetir para você. Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Santo Agostinho tá falando, como eu estava aqui nos bastidores quando eu vi essa frase, a Val falou para mim, tá falando de amor, né? Tá falando de ensinamento, né? Às vezes passa a mão na cabeça da gente e aí a gente não aprende, né? E às vezes pega um pouquinho mais firme, com certeza a gente se torna ser humano melhor. Nada de exageros, né? Só crítica também não, né? Faz bem, né? Crítica, mas não só criticar o dia inteiro, né? E a gente agradece a Deus pela vida dos santos, que nos ensinam muito a nos tornarmos homens e mulheres melhores e homens e mulheres de Deus. Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos cantar então. Em tudo isso Deus vai cuidando de nós, cuidando da nossa vida, da nossa história. Esse Deus é maravilhoso, viu, gente? E a gente tem que celebrar. Olha até onde nós chegamos, olha de onde nós saímos. Deus foi misericordioso conosco. Vamos em frente. Se Deus cuidou até aqui, Ele vai cuidar daqui adiante. Vamos cantar então. Quando eu paro pra pensar sobre tudo que eu vivi, me alegro por chegar até aqui. Como a chuva de verão foi deixando pelo chão meus vestidos
vestígios nos lugares que passei. Pensa por onde você andou, vai. Quando eu paro pra pensar sobre tudo que eu vivi, me alegro por chegar até aqui. Como a chuva de verão, fui deixando pelo chão meus vestígios nos lugares que passei. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão linda, tão abençoada. Senhor, eu te peço, liberta-nos das resistências à Tua palavra, até mesmo, Senhor, sobre isso que nós já conversamos, sobre o aborto. Quantas pessoas que têm resistência, que já têm uma opinião formada, que não se permitem sequer pensar sobre isso. Abranda o nosso coração, Senhor. Liberta-nos das opiniões fechadas sobre tudo quando se trata a revelação, a Tua palavra, que nós estejamos abertos ao Senhor, a Tua palavra, a ação do Espírito Santo, a verdade que o Senhor revela. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa manhã, vem, Espírito Santo, nos inundar nessa manhã, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, abra a nossa compreensão. Nós queremos entender o que vai ser pregado aqui hoje, nós queremos ser curados, libertos. Vem, Espírito Santo, liberta-nos das correntes do medo, liberta-nos dos medos irracionais que se tornam fobias, que se tornam transtornos. Vem, Espírito Santo, silencia a voz da insegurança, do medo dentro de nós, cura nossa alma, encha-nos de Ti e liberta-nos das resistências. Vem, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquei feliz demais por esse testemunho e por poder falar um pouquinho sobre isso com muito respeito. Mas mais uma vez eu digo, né? Eu sou padre e o padre precisa ser padre, independente do contexto, né? E como eu disse, falando, explicando até melhor, clarificando o conceito, no século XVI, as posturas que eram comuns, né? Alguns representantes da igreja podem até ter aderido, endossado ali, era comum, só que hoje a conta, né, cai sobre aqueles representantes, como se toda a igreja praticasse. Hoje também, um dia a humanidade vai acordar e a igreja precisa estar sempre a favor da palavra de Deus e a favor da vida, porque Deus é o Deus da vida. Quando a gente tem generosidade para acolher uma vida, independente do contexto, essa generosidade volta para a gente, porque Deus mesmo impõe a mão e nos abençoa com a graça dele. Filho, filha, Salmo 23, versículo 4. Olha, deixa o padre explicar algo de antemão. Hoje nós vamos rezar pela cura da ferida emocional do medo, e essa é a passagem que o padre vai usar como pressuposto para a nossa reflexão. Mas no finalzinho, o padre vai trazer outras citações, mas que você não precisa abrir nem anotar, porque o padre vai fazer, como que eu posso dizer, amarrar toda essa reflexão, né? Porque hoje nós vamos entender o que a Bíblia nos diz a respeito do medo e como a gente pode pensar biblicamente, né? Pensar a partir da Bíblia. Então depois o padre vai trazer outras referências justamente para corroborar isso, tá certo? Então vamos lá. Salmo 23, versículo 4. Eu vou ler primeiro a tradução da CNBB e depois vou ler outra tradução que o padre trouxe, que eu gosto bastante. Se eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão a segurança. Agora eu vou ler a outra tradução. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam.
vara e cajado, bastão ou cajado, né, que trouxe a tradução do CNBB. Olha só, o autor sagrado aqui, o salmista, está nos dando essa intuição, que às vezes nós vamos passar, filha, pelo vale escuro. Isso é inevitável. Talvez hoje você esteja enfrentando o vale escuro de um problema, o vale escuro de uma depressão, de um medo excessivo, de um transtorno, de uma ansiedade, da perda de alguém, da perda de um filho. Ontem uma mãe me mandou uma mensagem pelo meu Instagram, no direct, me dizendo: padre, eu perdi, o que o senhor me diz? Eu perdi o meu filho cruelmente assassinado faz pouco tempo. Olha que difícil, né? Uma situação como essa, eu tentei dar atenção a ela e rezar um pouquinho ali com ela, né? Tento fazer isso também. Hoje as redes sociais são quase, tem um bispo amigo que fala, são quase uma paróquia, né? Porque tem pessoas que não vão conseguir vir até o padre ou não vão conseguir vir ao encontro, mas a gente tenta ajudar à medida do possível, né? A gente passa pelo vale escuro. É o vale escuro de uma falência, é o vale escuro do desemprego, é o vale escuro mundial do Covid-19, no qual todos estamos, não é? E as consequências do coronavírus na economia, na vida da gente, as perdas. Esses dias eu recebi uma mensagem também de uma mulher muito querida, que perdeu o esposo, pouco tempo de casado, um filho pequeno, o esposo era bancário, perdeu porque foi infectado pelo Covid-19, e ela viúva, né? Vira e mexe, tento também dar uma atenção ali. Nós vivemos os vales escuros, né? Mas a Bíblia diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não é só escuro, não, é o vale da morte, né? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. O que quer dizer vara e cajado na Bíblia? Cajado na Bíblia é o sinônimo do pastoreio, né? Ou seja, eu não vou ter medo, ainda no vale da sombra e da morte, porque eu sei que eu sou ovelha do seu rebanho, Senhor. Teu cajado vai me conduzir, como ovelhinha, como o pastor conduz a ovelhinha. E vara é também na Bíblia, sobretudo na literatura deuteronomística, no livro do Deuteronômio, é sinônimo de poder, de prodígios. Com que Moisés fez os seus prodígios? Com a vara. Ele batia no Mar Vermelho com a vara e o mar se abriu. Ele batia no rio lá e o rio ficou cor de sangue, né? Lá no Egito, as 10 pragas do Egito, protagonizadas por Deus através de Moisés. Então, eu não vou ter mal algum, não vou temer, aliás, mal nenhum, porque Deus me guarda, Ele me conduz como um pastor com o seu cajado, Ele age prodigiosamente, fazendo milagres, prodígios, me cercando por trás, pela frente, pelo lado, por cima, por baixo, com a sua vara, não é? Olha que lindo. E interessante que eu estava estudando ontem à noite, quase todas eu vi, não digo todas, não vou ter a pretensão de dizer todas, porque a Bíblia é grande, mas o padre fez um estudo vasto sobre quase todas as passagens nas quais Deus diz: não tenhais medo. São muitas. E você sabe qual que é a razão, o argumento que Deus usa para dizer não tenhais medo? Olha, Ele nunca diz, olha, não tenhais medo porque eu vou te curar. Ele nunca diz, não tenhas medo porque eu vou te dar dinheiro. Ele nunca diz, não tenhas medo porque vai nascer um pé de dólar lá na horta da sua casa. Ele nunca diz, não tenhas medo porque você vai prosperar. Ele não usa nenhum desses argumentos, porque eu vou te curar agora. Mas ele sempre diz, não tenhas medo porque eu estou contigo. E isso basta. Olha só. Quase todas, nós vamos ver aqui depois as outras passagens, quase todas as vezes que Deus nos pede para não ter medo é porque Ele está dizendo, eu estou com você. Eu já digo para você que me acompanha agora, para você que reza comigo, para você que vai ver na reprise pelo YouTube, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu afirmo para você, com toda a segurança, Deus está com você. Com você. Agora, nessa situação. Comigo, Padre. Padre, mas eu estou tão confuso. Padre, mas eu pequei. Padre, mas eu não mereço. Olha, para de dar desculpa. Para Deus não tem esse mais que, esse não. Ele está te dizendo, eu quero estar com você. Claro, se você está no pecado, vai buscar confissão, vai pedir perdão, vai se emendar, vai mudar de vida. Mas Deus nunca chamou gente pronta, Ele chamou Mateus, que era um pecador público, disse, vem e segue-me.
Ele não disse, olha, se converte e depois vem me seguir. Ele disse, vem, segue-me, sendo pecador, que eu vou te purificar no caminho. O importante é a disposição de estar comigo, porque eu quero estar com você. Deus diz, eu estou contigo. Agora eu te pergunto, você tem estado com Deus? Você tem querido caminhar com Deus? Eu estou contigo. Esse é o argumento de Deus, para nós não termos medo. Só que o problema é que muitas vezes o medo toma conta de nós, porque a gente, insensatamente, diante das tempestades da vida, acabamos tirando os olhos de Deus. E acabamos nos desprendendo desta certeza, dessa percepção de que Deus está conosco. Como Pedro andando sobre as águas, indo até Jesus, de repente tirou os olhos de Jesus, olhou para as ondas, olhou para o vento e começou a afundar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Deus. Ele está com você hoje, você tratando essa doença. Você com essa crise no casamento, você com medo de não ser capaz de suportar esse problema. Você tentando engravidar e não consegue. Você na depressão. Você que está tudo bem na sua vida, mas que tem medo de morrer, medo de envelhecer. Deus está te dizendo, eu estou contigo. Não tenha medo. Gente, certa vez eu ouvi o Frei Rufus, o Padre Rufus, que vinha muito pregar aqui na Canção Nova, né? Ele dizia que o diabo é o Deus do medo. O diabo é o senhor do medo. E o Padre Rufus dizia que quanto mais medo a gente tem, quanto mais a gente cede ao medo, mais a gente dá autonomia e autoridade para o inimigo agir, nos sugestionar, nos prender. O medo é uma corrente que nos aprisiona. O medo e a fé são como água e óleo. Eles são antagônicos, eles não se misturam. Claro, a dúvida, ela favorece a fé. Mas é aquela dúvida inteligente, que é uma vontade de querer entender melhor, entendeu? Isso é pressuposto para a fé. Agora, uma dúvida que é medo, que paralisa, isso não gera fé, não. Isso destrói a fé. Medo e fé são como água e óleo, não se misturam. A gente tem que aprender a não alimentar o medo. Porque você pode escolher alimentar o medo ou a fé. E o que mais você alimenta é o que mais cresce. Essa regra é óbvia, né? Se você alimenta a fé, ela cresce. Se você alimenta o medo com a negatividade, com a insegurança, tirando os olhos de Deus, esse medo vai crescer da mesma forma, né? Então veja bem, sentir medo, gente, falando agora da questão mais neural, fisiológica, né? Sentir medo é natural. É impossível você não sentir medo, né? E existe até um fator protetivo no medo, né? O medo assegurou a preservação da nossa espécie. Imagina se o homem primitivo não tivesse medo de uma cobra gigante ou de um tigre dente de sabre, ele ia ser devorado. Então esse medo faz com que a noradrenalina seja liberada no cérebro junto com o cortisol, que é aquela famosa resposta de luta ou fuga, né? Você fica alerta e corre, perna para que te quero, né? Se a criança não tivesse medo do fogo, ela queimaria a mão. E às vezes ela tem que queimar um pouquinho a mãozinha para, toda vez que ela já vê o fogo, ela não coloca mais a mão ali. Então o medo, ele tem um fator protetivo natural, não é de todo ruim. Mas o problema é quando o medo começa a tomar conta da gente, ser grande demais e criar questões irracionais. Gente, o pior é o medo irracional. É aquele medo que não tem fundamento, que a gente vai criando. Quando a gente não domina e não educa o medo é um instinto humano, uma emoção humana, dizia Santo Tomás de Aquino também na Suma Teológica. Mas ele precisa ser educado. Você educa o seu medo com a palavra de Deus? Nada educa mais o medo do que a oração e o contato diário com a palavra de Deus. E também a vida no Espírito, o batismo no Espírito Santo, que é o fundamento da cura interior. Lembra que o padre vem dizendo? Batismo no Espírito Santo e batismo no amor de Deus são os fundamentos da cura interior, né? Constante, diário. Enfim, então a gente precisa aprender a educar o medo, porque se a gente não educa, ele cria uma espécie de programação mental, que em neurociência se chama programação neurológica. É como se tivesse uma vozinha dizendo ali, o que a pessoa vai pensar de você? Nossa, vai dar errado. Nossa, e a pessoa vai se encolhendo, né? O medo vai limitando a gente, vai roubando nossos sonhos, vai impedindo a gente de sonhar os sonhos de Deus, vai fazendo a gente desistir antes de tentar. Quanta gente com medo de não ser aceito. Olha, muita gente não vai te aceitar, eu falei no dia da rejeição, né? Esses dias eu conversava com um padre amigo também, o padre mais idoso, que dizia assim, olha, ele tinha uma paróquia grande, em Minas, né? Ele teve 2 vigários, que são padres que não são
o responsável principal da paróquia, né? O responsável principal é o pároco. Tinha 2 vigários que eram 2 padres ajudantes ali. Ele disse que um era muito sério, carrancudo, aí os fiéis reclamavam. Nossa, aquele padre é sério, não ri no outro, não ri nada, nunca. Aí o outro era alegre, jovial, sorria sempre. Nossa, esse é um padre responsável, está debochando da gente. Ele falou, não adianta. Nunca vai agradar. Né? Esses dias uma pessoa me falou, padre, você fica rindo muito, eu acho que você está debochando. Se é alegre é ruim, se é sério é ruim, né? Então, às vezes, a gente tem medo, mas medo que a gente sabe que uma coisa é impraticável, é intangível, inatingível o negócio. Por isso que eu gosto muito daquele livro, dos livros que eu mais gostei de escrever, foi o Conquistando a Liberdade Interior, que fala justamente disso, você ser livre dentro de você, né? O mundo nem sempre vai corresponder para a sua felicidade, mas se você adquire liberdade dentro, você vai vivendo a sua vida e sendo feliz, independente do que acontece. Enfim, você sabe que o medo, quando ele se torna patológico, começa a ficar grande demais, começa a ser alimentado, quando ele é deseducado, ele é como aquele cara manipulador, bom de papo. Já viu aquele cara bom de papo, né? As meninas aí, as adolescentes, que, Deus te proteja dessa raça, viu? Ele chega, ele vai contando coisas, ele faz você ver a mentira como verdade, ele vai fazendo você acreditar no que não existe, ele vai fazendo você se assustar com fantasmas que foram sepultados já, mas que ele insiste que estão ainda vivos. É a voz do medo, ele é esse manipulador, uma vozinha falando aí na sua cabeça. O fantasma já está sepultado e ele faz você acreditar, né? Então a gente alimenta o medo. Você sabia que tem literaturas, filmes de terror, por exemplo, alimentam o medo. Quando a pessoa termina um filme de terror, ela está inconscientemente acreditando que o poder de Satanás é quase maior que o de Deus, né? Porque é tanta maldade ali, é o mal agindo, ou quase igual. Está alimentando o medo errado, né? Eu particularmente respeito quem vê, eu não gosto, sabe? Alimenta de maneira errada. Existem medos inatos, como eu falei, protetivos, e medos alimentados. A gente alimenta esses medos ilógicos e eles vão se tornando crenças dentro da gente. Crenças que nos paralisam, que podem gerar fobias, tais como a agorafobia, fobia social, fobia específica, gerar síndrome ou transtorno de pânico, entre outras realidades, que são startadas pelo medo e pela ansiedade exacerbada. É como se a cabeça não conseguisse mais dizer, o cérebro não conseguisse mais falar para o corpo que a ameaça já sumiu. É como se ele ficasse sempre num estado de alerta, esperando uma ameaça constante, com estresse, aí não dorme direito, aí vem os transtornos, né? E olha, existem vários tipos de medo. Tem gente que tem medo do passado, tem gente que tem medo do presente, tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo de pessoas dentro de casa, fora de casa, tem gente que tem medo da solidão e tem gente que tem medo da multidão, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de viver, tem gente que tem medo de quem está vivo, né? Tem gente que tem medo de quem está morto, tem gente que tem medo de avião, de elevador, de dirigir, do inseto, de um bicho, né? De um lugar específico. Tem gente que tem medo de perder as coisas, de ficar velho. Esse medo de ficar velho, por exemplo, tem atingido muitas pessoas. Eu vi uma pesquisa ontem, não muito recente, mas ela é interessante. Ela revelou que os 3 principais medos do brasileiro são, preste atenção, primeiro medo do brasileiro, perder dinheiro, ficar sem condições, né? Segundo principal medo do brasileiro, a morte de quem a gente ama. E o terceiro principal medo do brasileiro, terminar a vida sozinho, medo da rejeição, né? Olha só. E essa pesquisa dizia que quase 95% desses medos nunca acontecem. É aquilo que a gente chama de sofrimento psíquico, né? A pessoa gasta tanta energia com medo antes de acontecer um negócio, que quando acontecer um negócio a pessoa morre, porque já não tem mais energia. Estou rindo para não chorar, tá, gente? O padre, entenda-me, o padre é feliz, eu não estou debochando, né? Imagina, a pessoa gasta tanto medo, tanta força, porque o medo consome uma energia da gente, né? Uma prisão, olha só. Medo de perder dinheiro, né? Tanta gente. Filho, tenha calma, confie em Deus, confia na providência de Deus, faça o seu melhor. E olha, saiba que rico não é quem tem muito. Rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Rico não é quem tem muita coisa, é quem precisa de pouco para ser feliz. Você não precisa de tanta coisa assim para ser feliz, não. Que essa pandemia venha nos ajudar a entender isso, né? Não é tanta viagem, não é tanta coisa. O teu filho talvez não precise tanto presente, tantas idas para Disney. Quem pode, né? Quem vai, mas talvez precise um pouquinho mais da tua presença com ele, né? Que
que você leia ali uma historinha para ele, converse com ele, e assim sucessivamente. Olha só, o medo paralisa a gente, ele rouba a oportunidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma ali, uma ferida de rejeição, você vê que, por que o padre pediu para você acompanhar toda semana? Porque as feridas estão interligadas, né? Uma pessoa que tem uma ferida de rejeição, que foi rejeitada num relacionamento por um namorado, por um esposo, enfim, por um namorado, aquilo gera um medo tão grande nela que ela se bloqueia quando alguém se aproxima, um outro namorado, ou outro possível parceiro, né? Possível ali pretendente, melhor dizendo, porque ela tem aquele medo, e aquele medo gera aquela voz, tá vendo? Ele vai te deixar. Ele vai te deixar. É a rejeição que gera a inferioridade, que gera o medo, está tudo no mesmo pacote, né? Por isso que a gente precisa entender todas as feridas e entender o que a Bíblia nos diz para curá-las, né? No Espírito e no amor de Deus. No batismo no Espírito e no batismo constante no amor de Deus. Então você vai perdendo oportunidades. Olha só, tem gente que não sai da cama, não vai trabalhar por medo. Tem gente que perde muitas oportunidades. E você sabia que a gente precisa racionalizar o medo? Racionalizar. Porque tem medos que são irracionais. Eles não têm fundamento. Por exemplo, você já ouviu aquela metáfora do tigre de papel? Eu gosto demais, eu coloquei no livro Conquistando a Liberdade Interior, que diz que tinha um jovem na China, foi passear numa daquelas florestas tropicais da China, e se perdeu ali do grupo, mas ele sabia o caminho, ele ia embora. De repente, a hora que ele ia sair, ele viu por trás do arbusto uma sombra grande de um tigre. E ele ficou paralisado, com medo. Aqueles tigres de Bengala que tem muito ali na região, né? E ele não se moveu. E o dia foi indo, e à medida que o sol ia ficando mais intenso, a sombra ia aumentando, ele paralisou. Aí à noite, a hora que o sol foi embora, a sombra subiu, mas ele falou, não, o tigre está ali. Se eu me mexer, ele me mata. Passou a noite inteira imóvel. Gente, ali ele fez as necessidades em pé onde ele estava. Ele estava com fome, com sede, era bem dentro do parque, ninguém o encontrou. No outro dia, quando o sol nasceu, a sombra foi aumentando. Ele ficou 2 dias, quase 2 dias e meio ali, você acredita? Quase estava morrendo. Quando deu 2 dias e meio, ele falou, olha, eu vou morrer de qualquer jeito, ou de fome aqui sozinho. Ai, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer que nem homem, eu vou lutar. Depois de quase 2 dias e meio, ele pegou coragem, correu, foi atrás do arbusto para enfrentar o tigre. A hora que ele viu, era um tigrezinho de papel desse tamanho que uma criança tinha deixado, brincando. Mas a hora que a sombra batia naquele tigre de papel, o sol batia, aliás, fazia aquela sombra enorme, né? E ele via aquele tigre de papel ali. Olha só, gente. Aí ele ficou com a raiva, chutou o tigre de papel, rasgou e foi embora. Foi ao banheiro, foi tomar banho, foi comer, quase morreu. Você sabia que a maioria dos nossos sofrimentos, dos nossos medos, eles estão só aqui, ó. São tigres de papel. Com a força que vem de Deus, você tem que rasgar hoje esses tigres de papel. Parar de alimentar o medo. Às vezes os pais alimentam os medos nos filhos. Eu fico admirado. Não sei, agora a geração mudou. Mas quando eu era criança, qual era, na nossa geração, Peter, Paula, Val, qual era a música que os papais cantavam para os filhos descansarem? Música muito tranquila, relaxante. Dorme, bebê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça. A mamãe, eu não lembro onde foi. Foi no cafezal, né? É. O que é a cuca, gente? É um monstro. Você já viu a cuca? É um bicho, é um monstro lá de um desenho. Claro que nos padrões das animações de hoje é até ridículo. Mas naquela época era um monstro que a gente conhecia. É um bicho-papão. Então você fala, ó, dorme, bebê. Ou seja, criança, você está perdida, para não dizer outro termo, né? O pai vai trabalhar, a mamãe vai no cafezal, você vai ficar sozinho com o monstro. Relaxa com um trem desse. Olha o que a gente cantava. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança, não sei o que tem medo de careta, né? Ou seja, como é que relaxa? A hora que a criança começa a entender, imagina um boi lá de cara preta olhando para ela, né? A gente vai plantando medo nas crianças. Cresce amedrontado, medo de ser rejeitado, medo de envelhecer, medo de morrer. Isso é uma prisão. Deus não te quer com medo, Ele está com você. O dia que você tiver que morrer, Ele vai estar com você. Se você tiver que passar pelo vale da doença, Ele vai estar com você. Se o casamento não der certo, Ele vai estar com você. Seja livre. Pelo amor de Deus, Deus não te quer escravo de medos, sejam reais ou imaginários, sejam tigres de papel ou tigres de verdade. Como Davi enfrentou Golias com 5 pedrinhas, enfrenta os tigres de verdade com as pedras da fé e da oração, da confiança em Deus, sabe? E olha, caminho para a conclusão, porque no final, hoje eu quero dar um método aqui de oração para a cura interior, mas ontem eu estava refletindo e fazendo estudos também, a partir da Bíblia e de pesquisas, onde nasce o medo? O que gera o medo? Olha só, existe uma tríade que gera o medo.
pensamento, sentimento, comportamento. O que é o medo? Você tem um pensamento de medo. Eu não vou conseguir. Você tem um sentimento de medo. Meu Deus do céu, vai dar tudo errado. E você tem um comportamento de medo. Por exemplo, você vai fazer uma prova. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, uma prova lá, um vestibular. Ela vai pensando, meu Deus, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não sou capaz. Meu Deus, que medo. Esse pensamento gera um sentimento. Aquele desespero, né? Que é filho do medo. O desespero é o primeiro filho do medo, né? Meu Deus, não vai dar certo. Aquela agonia, aquela aflição, ela está sentindo. Só que esse pensamento que gerou um sentimento vai gerar um comportamento. Ela vai ficar ofegante, vai ter pouca ventilação, aí o pH do sangue fica alcalino, né? Gera aquele formigamento, às vezes na mão, aqui na boca. E com o pH alcalino, tem pouca oxigenação cerebral, ela não consegue formar sinapses, pensar direito, né? Então o pensamento gerou um sentimento, gerou um comportamento, e esse comportamento, com todas essas consequências, faz com que a pessoa tenha um branco e esqueça na hora da prova até do que ela já estudou e sabia. Tá vendo? Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Você talvez está alimentando o seu medo no pensamento, que está gerando sentimento e que está gerando comportamento que está limitando você. É como a depressão. A depressão nasce na cabeça. Você encana com uma coisa negativa e você vai vivendo aquilo que é chamado, em algumas linhas científicas, de ruminação negativa. Você vai ruminando. Ai, meu Deus, a Paula me distratou. Ai, meu Deus, no fundo, ela não gosta de mim. Ai, meu Deus, no fundo, é porque eu não sou bom bastante. Ai, meu Deus, é porque no fundo, eu não falei o que eu devia falar. Sabe, é uma ruminação negativa. Então, como vencer o medo na raiz? É preciso transformar o pensamento, que por sua vez vai transformar o sentimento, que por sua vez vai transformar o comportamento. E aqui entra o poder dessa arma, toda marcadinha aqui minha Bíblia. Porque a carta aos Filipenses, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: tende em vós o mesmo pensamento do Cristo Jesus. Então, como você vence o medo? Fazendo esse santo transplante, que a Bíblia chama de metanoia do grego, que quer dizer mudança de mentalidade. É transplantar, tirar o seu pensamento de medo ferido e colocar o pensamento de Cristo. Tirar o seu sentimento de medo ferido e colocar o sentir de Cristo. Tirar o comportamento de medo e colocar o comportar-se de Cristo. Então é um santo transplante. E isso só acontece através do batismo no Espírito e do contato constante com a palavra de Deus. Você precisa se perguntar, o que a Bíblia diz a respeito do medo? O que a Bíblia diz? Não é o teu pensamento que tem que te dominar, é o pensamento que nasce da palavra. Eu gosto daquela passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios 10, não abra, que diz assim: nós tornamos os nossos pensamentos altivos e rebeldes cativos e os reduzimos à obediência a Cristo. Se tem algum pensamento dentro de você que não concorda com a palavra e com a obediência a Cristo, com o senhorio de Jesus, você precisa combater aqui a base da construção das crenças, que é o que você pensa. E colocar uma outra coisa. Replace, eu ia falar, né? Você precisa colocar uma outra coisa. Colocar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o mês da Bíblia, gente. Precisa inspirar o que você pensa, o que você sente, que consequentemente vai reverberar no que você, como você se comporta. A palavra precisa estar na base do nosso pensamento. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é conversão. É conversão. A palavra de Deus muda a nossa mentalidade, muda o nosso jeito de pensar. Você precisa pensar os seus medos a partir da palavra. Olha só, 3 citações que nos ajudam a pensar os nossos medos a partir da palavra. Olha só, Isaías 41:10. Não tenhas medo, porque eu... Não abra, só escute. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Não te assustes, que eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com a minha destra, com a minha mão vitoriosa. Isso aqui precisa entrar na base do seu pensamento. Quando o medo bater a sua porta, leia Isaías 41:10. Olha o que Deus está te dizendo, gente. Se você não acreditar nisso aqui, se você não transplantar o teu pensamento ferido, medroso, no qual o inimigo está fazendo a festa, o inimigo fica só soprando tentação aí, tá vendo? Vai dar errado, teu marido vai te abandonar, você não vale nada, você está ficando velho, feio, sozinho, teus filhos não te amam. Mentira! Eu estou contigo, não te assustes, eu te dou coragem, sim, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Outra palavra para você colocar na base do seu pensar. Salmo 27:1, não abra, só escuta. A palavra de base é a que eu falei no início, tá? Para não confundir. Salmo 27:1 até o 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Eu sou apaixonado por esse salmo.
O Senhor é quem defende a minha vida, a quem eu temerei? Quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles os adversários e inimigos que tropeçam e caem. Se contra mim se acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então eu tenho confiança no Senhor. Olha só, gente, que coisa linda. Olha só. É preciso transplantar o seu pensamento e começar a pensar a partir disso aqui. O último, Josué 1:9. Não te ordenei para que sejas bem-sucedido? Aliás, não te ordenei para que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Aqui, ó. Hoje nós temos, com essas 3 citações e a primeira, as 4 de hoje, uma base para você fazer esse transplante nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Sabe? É isso. Eu vou rezar, mas antes disso, de maneira bem objetiva, eu quero partilhar, nós vamos experienciar isso, um método de cura interior para você partilhar, para você praticar, aliás, todos os dias na sua vida, na sua casa. E olha, esses temas são amplos, complexos, né? Às vezes é difícil para conseguir resumir, mas depois você ouça novamente essa palestra, assista novamente essa provocação, né? E eu quero apresentar para você um método que eu aprendi com o Padre Léo de cura interior, que se chama o banho diário de regeneração do Espírito Santo. Eu aprendi com o Padre Léo nas suas palestras, eu estudei muitas palestras do Padre Léo, porque desde quando eu fui ordenado padre, eu fui chamado, me senti chamado por Deus a trabalhar muito com a cura interior. Quando eu tinha 3 meses e meio de padre, a Luzia me pediu, a Luzia Santiago, para acompanhar o Padre Rufus, pregar com ele o último encontro que ele veio no Brasil na Canção Nova pregar. E eu acompanhei ali o Padre Rufus, que era aquele grande exorcista por um tempo, e certa vez o Padre Rufus me comentou uma coisa: padre, as pessoas buscam muita libertação do diabo, mas não existe libertação se antes não acontecer cura interior. Eles estão usando a chave errada, o padre me disse. E aquilo me tocou o coração de uma maneira, sabe? Porque a cura interior é o pressuposto para a libertação. Sem cura interior não há libertação. E eu comecei a estudar o Padre Léo e eu descobri esse método de oração, que é muito simples. Tem até um livro dele, depois eu vou fazer um post deixando nas minhas redes sociais esse livro, indicando direitinho, fazendo um vídeo também, né? Mas como é esse método? Todos os dias, você vai tirar 15 minutos. Todos os dias. Eu não gosto desse termo autocura interior, porque tudo que diz auto parece que você está desprezando a ação de Deus. Não é você que se cura, é Deus. Mas você tem que dar os seus passos. É como se fosse uma autocura interior, bem explicada. 15 minutos todos os dias. No seu quarto, antes de dormir, ou no momento que você estiver tranquilo, você vai fazer o nome do Pai. Se puder ter uma imagem de Jesus ali na frente para te ajudar, inspirar, uma foto de Jesus, né? Aqueles quadros bonitos, se você é católico e gosta disso, né? Se não tem problema. E você vai começar pedindo o Espírito Santo sobre você. Vem Espírito Santo sobre mim, sobre todas as áreas da sua vida. Vem sobre os meus olhos, sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Você pode cantar um canto ali ao Espírito Santo. E depois que você já estiver engrenado na oração, no começo vai ser estranho, vai parecer que você está falando sozinho, mas vai por mim, que funciona. Depois que você estiver engrenado ali na oração, você vai começar a rezar as etapas da sua vida, entregando-as ao Espírito Santo e pedindo a cura do Espírito Santo para realidades específicas e também apresentando a Ele as lembranças que forem vindo. É interessante, começa a vir lembranças na hora. O Padre Léo falava da importância de rezar a vida. E tem uma palestra que ele falava assim, a importância, por exemplo, uma pessoa que tem uma história sexual atribulada, depois o homem em casa não consegue ser fiel porque só pensa bobeira, ou a mulher tem dificuldade de ser fiel ao marido. Por quê? Porque tudo aquilo que ela viveu está entulhado dentro dela, né? Aí o Padre Léo ensinava que nesse momento você tem que rezar a tua sexualidade, por exemplo. Espírito Santo, eu te entrego agora a lembrança daquela relação que eu tive, daquela impureza que eu vi. Às vezes a gente acha que tem que mostrar para Deus só o que é bonito, né? Mas o Padre Léo ensina, não, tem que mostrar o que é sujo. É isso que ele quer, o pecado, para curar. Ele não veio para carregar sobre ele, na cruz, os nossos pecados e nos libertar do pecado? Então não tem que ter vergonha. Aí o Padre Léo, ele é bem escrachado, né? Ele vai falando coisas que eu nem me sinto autorizado a falar aqui nessa área da sexualidade, né? Logo cedo. Mas vai apresentando, olha, Senhor, eu te entrego aquele dia que eu vi aquela imagem de pornografia. Te entrego aquele dia que eu tive aquela relação, aquele dia naquele lugar, sabe? E ele fala que à medida que você vai rezando isso, a lembrança continua, mas ela perde a força sobre você. Porque às vezes você tem aquela lembrança e a hora que você lembra, você já cai no pecado de novo, porque é tão forte
Você começa a consentir com aquilo e já olhou para uma pessoa pecando, já pegou a internet e viu impureza, já traiu o esposo ou a esposa, ficou mais forte que você, porque aquilo ainda tem um domínio psíquico e emocional sobre você. Então, nesses 15 minutos, você vai rezar a sua vida, você vai rezar as experiências traumáticas, você vai rezar a sexualidade, você vai rezar, por exemplo, essa semana nós estamos falando das feridas emocionais. Vai rezar a rejeição. Senhor, eu te entrego. Quando eu tinha 7 anos, Senhor, a minha mãe me rejeitou, gritou comigo, isso me feriu, eu te entrego agora essa lembrança. E vai doer no começo, sabe? Você sente aquela dor. Mas você vai ver que no segundo dia que você reza isso, já não dói tanto. No terceiro dia é simplesmente uma lembrança. Então é rezar as etapas da vida durante 15 minutos, não precisa mais que isso. No final, você pede que o Espírito Santo venha selar tudo isso em você, preencher os espaços vazios e encerra a oração. Você vai ver, se você fizer isso todo dia, os frutos que você vai ter. Mas precisa ser com inteligência. Vai rezando um dia a infância, outro dia a história sexual, outro dia as situações de rejeição, outro dia as situações de culpa, outro dia os medos que você tem. Eu, por exemplo, tinha uma época da minha vida que eu tinha muita dificuldade de dormir. Eu percebi que eu tinha um medo de dormir, porque eu falava, a hora que eu deitar na cama eu não vou conseguir dormir. E eu comecei a rezar nessa época. Espírito Santo, eu te entrego meus pensamentos de insônia. Gente, eu tinha às vezes essa lembrança na cama, mas ele não me paralisava, ela não me paralisava, não me incapacitava mais. Enfim, essa é a introdução desse método de banho de regeneração do Espírito Santo diário. Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre ele, mas já coloca em prática hoje 15 minutos. No começo vai ser estranho, mas faça. Mesmo sem sentir, que você vai ver o Espírito Santo trabalhando. A gente precisa de um banho diário, um batismo diário. Você não toma banho todo dia? Espero que sim. O Espírito Santo também precisa nos banhar todos os dias, porque tem muita emoção ferida, lembrança dolorosa dentro de nós. Senhor, te agradecemos por tudo isso. Eu peço, Espírito Santo, nos batiza agora, nos encha. Vem, Espírito Santo, dá-nos agora o teu banho de regeneração. Lava-nos, Espírito Santo, lava as nossas lembranças, sentimentos feridos, emoções dolorosas. Vem, Espírito Santo, dá-nos o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui, nos liberta das teimosias, das resistências, faz-nos entender, faça que cada um de nós entendamos esse método do banho de regeneração do Espírito Santo por 15 dias, por 15 minutos, aliás, todos os dias. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos liberta dos pensamentos de medo, em nome de Jesus, nos liberta dos comportamentos, dos sentimentos de medo, o medo que paralisa, o medo que sufoca. Liberta agora aqueles que têm fobias específicas, sociais, a agorafobia, pessoas que estão com esse estado de alerta constante, estão com medo, tristes, estão limitadas, incapacitadas por causa do medo, que pensam com medo, que sentem com medo, que reagem com medo, que se comportam com medo. Vem, Espírito Santo, nos batiza agora, nos liberta, nos cura, faz-nos livres de dentro para fora. Vem, Espírito Santo, nos liberta, nos batiza no amor de Deus. Teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim, amor que cura. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim, brisa suave, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Obrigada, Senhor. Nessa manhã o Senhor veio para nos curar de todo medo. A imagem é uma geladeira vazia. Você que passou necessidades de alimento, esse vazio que você sofreu na sua infância, hoje desperta na sua a vida adulta um profundo medo de perder as coisas. Tudo que você conquistou, você não consegue dividir, você não consegue ser caridoso.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai profundamente nas raízes dos nossos traumas, daquilo que a vida nos proporcionou e machucou, mas que muitas pessoas também fizeram. A imagem é de um muro, ou uma cerca, um lote dividido. E essa divisão não foi justa. Divisão de herança. Você que tem sofrido nos últimos tempos por divisão de herança. Perdeu irmão, perdeu irmã, perdeu amizade, amor de irmão, por causa de coisas passageiras. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer retomar a vida em família. O Senhor vai te dar direções concretas. Você que tomou essa decisão do banho diário de cura interior. E você vai dar passos, Deus vai te dar coragem para ir em direção contrária a esse medo. Obrigada, Senhor. O Senhor nos liberta, o Senhor nos cura. E é só o início de tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Liberta-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura aquilo que a gente ouviu. Deixa o Senhor realizar essas obras maravilhosas que Ele tem para realizar na sua vida nessa manhã. Obrigada, Senhor. Brisa suave, oh brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora, oh brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Concluindo, Paulo, eu sinto que o Senhor libertava pessoas que estavam escravizadas pelo inimigo nas suas mentes, por pensamentos de medo, que te limitaram tanto. Você deixou de viajar, de pegar elevador, de dirigir, mas o Senhor está libertando a tua mente. A imagem que me vieram de correntes que estavam amarrando a mente de uma pessoa sendo quebradas agora. Você tem Deus e Deus está contigo. Com Ele você é mais que vencedor. Amém. Obrigada, Senhor. E Paula, Oi. Desculpa, filha, eu vou depois, só dizendo que eu sei que esse método que o padre passou talvez pode ficar um pouco difícil de entender em alguns aspectos, só para ajudar você, acabando aqui o Sorrindo alguns minutos, o padre vai gravar um vídeo, vou postar lá no meu Instagram, nas redes sociais do padre, explicando direitinho e dando alguns exemplos práticos também de como você rezar dessa forma, tá bom? Combinado. Eu achei simples, eu anotei, padre. Ai, que bom. Eu acredito que muita gente também pegou, vai fazer bem, né? Já vai tomar banho, mas um banho de É cura interior, simples, né? mas é muito eficaz, Paula. Eu colho frutos disso, você não tem noção. Eu queria ter mais tempo, né, pra gente, mas me veio uma pessoa que está com uma ferida no pé e essa ferida começou pequenininha e o medo é tanto porque você já teve algumas doenças graves como câncer. E você está com muito medo de procurar um médico. Não tenha medo, não. Vá adiante. O Senhor também usa dos médicos, dos remédios, para tornar a nossa vida melhor, né? Eles estudam, né? Eles estudaram para nos ajudar. Então não tenha medo, não, dos seus medos, né? Vamos deixar o medo para lá. Val, o tempo é curtinho, mas a graça de Deus é maior que o tempo. E ela ultrapassa tudo isso. E ela chega aos corações. Verdade, Paula, ela chega aos corações. Você falando de tempo curtinho, eu já começo com a participação aqui da Marli. Ela diz assim: Val, eu sou mineirinha como você, sou da cidade de Timóteo. Hoje eu só quero te pedir uma coisa, Val. Só uma? Dá para o Padre Adriano continuar o dia todo, por favor? Só uma coisinha. Só isso que eu quero te pedir. Mas a Paula disse muito bem, a graça de Deus, ela alcança a nossa vida e Ele segue agindo. O programa encerra, gente, mas a graça de Deus, ela é contínua e ela é constante. Então, fica tranquilo, porque Deus vai seguir agindo na sua vida e na sua história, tá bom? Vamos para as fotinhas rapidinho? Quero mostrar aqui, olha, a Fernanda, eu acho engraçado, só um parênteses também, tem gente que diz assim, Val, me nota. Val, eu tô aqui, mostra a minha, por favor. Os títulos, os assuntos dos e-mails são hilários, me divirto com vocês também, viu? Eu choro, mas também dou risada. Fernanda Martins, ela é de Morrinhos, no Goiás. Ela deixou aqui, falou o nome de todos da família dela. E a bebezinha que tá no ventre, porque ela é gestante, tá com uma barriga linda, viu?
Fernanda, parabéns. Que lindo. E ela falou, ela já tem também o body da medalha das 2 cruzes. Então, ela, o esposo, os 2 filhos, e, aliás, 2 filhos, 1 no ventre, então são 3 no total, né, minha gente? E ela dizendo que já garantiu também a medalha das 2 cruzes para a bebezinha que está chegando. Eu achei lindo o nome dos filhos dela, todos nomes de santos. Que legal. Falei, nossa, que família Isso é realmente consagrada Super a Deus. encorajo. Abençoado. É verdade, às vezes, muitos, e nada contra os nomes, né, gente? É muito particular. Mas às vezes procuram nomes modernos, não sabem os significados, mas a família dela, todos os filhos consagrados a algum santo. E aí que eu trago para vocês, deixa eu pegar o nome dela direitinho, que é a Maikilis, ou Maikele, desculpa. Ela diz, essa é a minha filhinha Isadora, ela ama vocês. E tá ela e a Isadora, né, Maikele? Lindas, também estão de medalhas das 2 cruzes. A versão branca, tá meio escuro aqui, mas elas estão lindas na foto. E esse sorrisinho Muito obrigada, aí, a hein? fofurice dela, linda, linda, linda. Foto é de hoje, porque eu dei uma olhada na televisão lá. Eu tô na televisão com essa camiseta aqui. Ou então Na você te- tá bastante vezes com essa camiseta. Não, eu percebi que é de hoje. Eu fiz bastante. Querendo quebrar a irmã, né? Não, minha gente. Não, É de hoje, não, é de não. E se É usar de bastante, hoje. eu quero dizer que fica linda em você. Obrigada, padre. Um estrago, Pronto. outro conserta. Aqui é Isso por mesmo. interior o negócio, tá? Porque não é pra A casar igreja tá querida, do seu não. lado, Val. Um estrago, outro conserta. Vamos lá. Olha só, a Eustáquia, ela tá aqui juntinho com a gente, mandou foto das fofurices. Eles são de Vila Velha, no Espírito Santo. Então, tem a pequenininha de 4 anos e uma já pré-adolescente de 11 anos, ambas com a medalha das 2 cruzes, mas a mais velha tá com a aquarela. Olha lá que linda. Beijo grande. Beijo pra família. Beijo pra família. Prometo no final, se der um tempinho, eu mostro, porque teve uma mamãe que disse assim, Val, não vai me decepcionar, porque eu prometi pra minha filha que você ia falar dela hoje. Ai, meu Deus. Olha aí, As pegou mães pesado. botam uma pressão, Aí pegou pressão. Mas olha, eu quero abraçar a Joelma Magalhães. Perdão, enquanto o programa acontecia, ela foi enviando também um comprovante de depósito para dizer que está ajudando a Canção Nova. O Reginaldo Bicalho, ele diz assim, Val, sempre tem um jeito para a nossa contribuição. E ele também enviou o comprovante dele. A Ana Jéssica, ela diz assim, Val, me nota. Ela também foi essa. Mas Gente, ela disse pessoa assim, criativa. Val, passando para deixar uma opção bem prática e rápida. Então eu falei, nossa, que bom que eu notei. Depois eu conto para vocês, eu já falei para a Paula nos bastidores o que eu faço. Eu rezo, peço anjo da guarda, porque é muita gente, né? Aí ela diz assim, Val, fim do mês, muita gente já deve estar sem dinheirinho na conta. E a opção do cartão nos ajuda. Fiz agorinha. Rápido e prático. Só precisei estar com o cartão em mãos. Acessei pelo aplicativo Liturgia. Muito fácil. Olha, aprendeu ontem que eu Ela mostrei diz, pra ela. um abraço para todos da bancada, vocês são uma bênção. E ela diz, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Aí a Leila, ela disse assim, Leila Alves, Val, que a paz esteja com vocês. Preciso tomar vergonha na cara, ela que está dizendo, tá, gente? Meu Deus. E me associar. Mas depois do testemunho que você falou desta mulher, seu filho não é mais fruto do pecado e sim do amor de Deus. E hoje eu quero contribuir, Val. Pode ter certeza que hoje eu vou estar fazendo a minha contribuição e espero que um dia que eu também possa estar aí contando o meu testemunho. E aí, por fim, a Aline... Já chegou hoje o testemunho dela. Já é testemunho, né, Leila? Chegou. Ela diz assim, a Aline, aqui do estado de São Paulo, ela diz, Val, sou sócia pelo débito automático e já contribuí no início do mês. Mas, além disso, esse testemunho que você contou da moça do Gari, em que você se emocionou e me emocionou também, e quando a Paula falou que é por isso que precisamos ajudar mais a Canção Nova, eu entrei no aplicativo da TV e fiz o meu algo a mais. Esse mês está devagarinho, né, Val? Mas a minha contribuição é pouca também. Mas creio que com Deus há de se multiplicar para que esta obra tão abençoada, portadora de tanta graça, jamais pare. Que Deus possa alcançar os corações para que todos possam contribuir. Ela diz, meu caderninho já está acabando, mostrou a foto, obrigada, porque vocês escrevem junto com a gente aqui enquanto o programa acontece.
E aí eu trago um testemunho, mais uma vez, para a gente atestar, né? Um testemunho é para que a gente também seja testemunha da graça de Deus atuante no nosso meio. É um homem, E Padre. diga-se de passagem que o testemunho, ele corrobora a cura, né? Quando você testemunha o que Deus fez, é como se Deus estivesse selando aquela cura ali em você. Então é importante se tornar testemunha, né? Todo cristão, todo batizado precisa ser uma testemunha de Deus e do que Ele faz. Maravilha. Isso Padre. mesmo. É um homem, ele pediu para não se identificar. Eu tentei resumir um pouco, mas tem uma riqueza de detalhes e vai ser importante para todos nós, para a gente perceber a profundidade da graça de Deus. Sou um homem casado e errei feio com a minha família, esposa e filhos, pois acabei traindo minha esposa. Tenho mais de 20 anos de casado e o meu casamento, infelizmente, sofreu um desgaste. Tudo aconteceu no ano passado, quando conheci uma colega de trabalho e com o tempo fomos nos aproximando. Ela ficava no meu setor conversando, ali nos tornamos amigos. Um dia eu dei um beijo nela e pronto. Aí gerou um relacionamento extraconjugal. Eu a traía, mas me sentia muito incomodado, pois acredite que mesmo traindo minha esposa, eu a amava e tinha um peso na consciência, uma culpa, mesmo quando eu via que acabava fazendo o que era errado. Sentia de alguma forma que eu estava pesado. Chegou a pandemia, que para muitos foi um inferno, mas para mim teve o sentido de salvação, pois a minha empresa adotou o sistema de home office. Isso acabou me distanciando um pouco desta pessoa, mas assim mesmo eu ia à casa dela e a traía. E traía minha esposa com esta mulher. Como fiquei em casa, comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida. E aí foi o Márcio Mendes, que foi me ajudando a entender esta dinâmica de lutar contra o pecado, vencer e sair do adultério. Mas o sentimento de culpa assolava o meu coração. Uma tristeza tamanha, eu não conseguia retomar a minha vida. E me aparece esse padre, Val. Eu confesso que eu queria ver o Márcio Mendes. Que fofo. Mas assim que começou esta semana, eu entendi que Deus sabe daquilo que a gente precisa. Pois mesmo tendo me livrado do adultério, minha família não sabe de tudo que eu vivi. Eu me sentia pesado, envergonhado diante deles e de Deus. Nesses últimos dias, acabei conhecendo então o Padre Adriano Zandoná. E no dia de ontem foi um espetáculo. No momento da oração, pedi 1000 perdões a Deus por causa da culpa que eu sentia. E no final, a Paula chega e diz assim para mim, Val: obrigado, Senhor, por esta manhã tão linda, em que a gente experimentou esta gota da Tua misericórdia tão infinita. E a Paula ainda disse assim: oh meu Deus. E ela olhou para a TV, ou seja, olhou para mim e disse: alcançou aí você esse amor? Você é amado, viu? Você é filho. Você não é anjo não, você é filho. Desculpe mais uma vez o meu atrevimento, mas ela falou para mim. Aquela exortação de mãe era para mim. Val, eu desabei a chorar. Chorei, tô chorando até agora. Mas eu senti o amor de Deus. Aquela culpa, eu nem tinha proporção do tamanho que ela era. Mas Deus me libertou. Aí ele diz: em tempo quero dizer, muito obrigado por vocês existirem. Antes eu era apaixonado pelo Márcio Mendes. Hoje, com todo o respeito, sou apaixonado pelo Padre Adriano Zandoná e por todos vocês. Porque vocês me deram uma fé que eu não tinha, o amor de Deus que eu não tinha e o sentido de vida que eu precisava. Em tempo. Eu não ajudava a Canção Nova, mas hoje posso dizer, é por isso que ajudo a Canção Nova. Esta é uma ferramenta de Deus na TV. Amém. Já valeu, né, o Sorrindo para a Vida, Já né? valeu. Já valeu esses últimos dias. Que bom que ele caiu em si, né? Primeiro, dos erros que cometeu. E que bom que ele experimentou o amor de Deus. Porque é isso, é o amor de Deus que a gente precisa. O padre tem falado e batido nessa tecla. É o batismo no Espírito O Santo batismo no e o batismo no amor. Sem isso não tem cura interior, não tem conversão, não tem salvação. Ah, é o que a gente Paula, deseja para todo A gente já vai mundo. falar da campanha porque esse mês está difícil, mas eu quero indicar para você um livro, que é um Indica livro sim, muito Paulo. clássico para nós na Canção Nova. Não sei se
se o Zé tem ali, José, que é o livro Curados para Amar, do Monsenhor Jonas Abib. Tá, senão a gente Que acha que livro fantástico. no online. E tudo que eu escrevi e fiz, eu posso dizer que é fruto do Monsenhor, né, do Carisma Canção Nova, desse livro Curados para Amar, que me ajudou muito. Claro, os filhos nem sempre são iguaizinhos os pais, cada um tem uma característica, né? Mas tudo nasceu do coração do Monsenhor. O livro Curados para Amar, clássico, antigo, bíblico. O Padre Jonas tem esse dom de escrever biblicamente, assim, cada página tem 2 quase citações bíblicas, muito interessante. Então, Curados para Amar, Aqui. indico para você. Tá Isso, a disponível. capa nova, olha só. Está disponível em capa nova. A gente leu com outra capa, né, padre? Monsenhor Jonas Abib, Curados para Ai, Amar. olha aqui, esse tem é o até clássico. Eu acho que esse é o livro que movimenta toda a iniciativa de cura interior na Canção Nova. Esse é o precursor. É a nossa indicação, então, de hoje. Está disponível na loja virtual. Livros que curam a nossa vida e nos tornam melhores. E olha, não é porque né? eu sou filho do Monsenhor, não, mas os livros dele são gostosos demais de ler, são São práticos. fáceis. Você vai se encontrando, né, Paula? É muito bom. Você já leva você para a oração. Muito bom, Curados para Amar. Ah, é bom demais. Tenho feito experiência da leitura, que também cura, né? A gente vai tornando a gente melhor, né? Coisa boa. Tá tudo disponível no loja.cançãonova.com. Estou feliz demais, emocionada com esse testemunho, né? Que a gente vai ficar reverberando dentro da gente de alguns dias, né, Peter? E insisto, Paula, você ouça essas palestras dessa semana de novo, partilhe com outras pessoas, porque é um caminho de cura interior. Quem for ver, veja 5. Se não der para ver as 5 de uma vez, né? Mas veja assim, hoje eu vejo 2, amanhã 2, e depois coloque em prática esses exercícios de cura interior, porque Tá não adianta combinado. também só a teoria sem Não. né, exercitar. Verdade. O padre já foi mostrando aí, vocês viram? Ó, o Já, pessoal que está pela desculpa. TV, ele já contou para você que está em casa. Alcançamos, família Canção Nova, o esforço de 71% do projeto da Almas alcançado até o momento do dia 24 de setembro. Faltando então, padre, quantos dias aí? Mandei Olha, no seu Paula, celular. faltam 29%, olha que desafio. Fiz uma E conta nós aí. temos 5 dias úteis, gente. Tá. Subimos 4% de ontem para hoje, precisamos trabalhar, precisamos subir mais, gente. Ajude a família Canção Nova. Você que não é sócio, se torna um sócio. Precisamos de 5,8 ao dia para fechar com 100% esse mês de setembro. Ajude a Canção Nova, convide outros a se associarem também. Isso, e a Canção Nova, ela sobrevive assim, com a ajuda de todos nós. Para você que vai conhecendo a Canção Nova, nós somos aqui testemunhas de tudo que é feito com a doação que chega, né? E a gente fica encantado de ver as obras que a Canção Nova realiza, né? Todo o corpo Canção Nova, né? Nas suas frentes de missão, nas suas ações sociais e na lindeza que é, né? Como dizia minha mãe, na lindeza que é o sistema Canção Nova de comunicação, a rádio, a TV, a internet, chegando longe, como esses amigos de Portugal, Inglaterra, Holanda. Fala aí, José, os países. Estados Unidos, Estados Canadá. Unidos, Irlanda, Londres, acompanhando a Canção Nova ao vivo. Graças a quem? Que bênção. A sua ajuda, sócio Canção Nova. Você que não é sócio, por que não é sócio ainda, hein? Já lança o convite para você. Liga para nós, 12-3186-2600. De 3 em 3 meses, a Canção Nova ela dá uma verificada. Se você não ajudou, você não recebe uma cobrança de nenhum, não é isso. Você vai receber sempre um boleto da Canção Nova e você ajuda ou não, né? Então é muito livre. Mas o importante é você se tornar sócio, seu nome vai para todas as caixinhas de oração, você faz parte desse corpo e a fidelidade. A gente agradece a todos, né, Val, que ajudam a Canção Nova todos os meses a alcançar esse 100%. Não tem valor estipulado. Não tem valor estipulado. Gente, a cada testemunho vai me dando a certeza de que nós vamos chegar aos 100%. Que a graça de Deus está jorrando. Vocês não estão sentindo isso, não? Estou Tô sim. sentindo. A graça Olha, de eu Deus fiquei com está uma vontade jorrando. de continuar rezando aqui até Ah, meio-dia. eu também. Padre, Nossa. eu vou convidar o senhor, então, vai ter quinta-feira de adoração aí pra gente continuar, tá bom? Só o senhor não vai ficar ao vivo. Contas.cançãonova.com, hein, família? Contas.cançãonova.com. Ajude hoje a Canção Nova. A gente precisa de você. Combinado. E amanhã a gente volta com Deus quiser. mais notícias. Dá uma benção aí. Vou dar a benção, um Opa. abraço a Inês Bastos Gardini, nos acompanhando lá de Sant'Angelo, na Itália. Mandou uma mensagem aqui. Aí, ó. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a água que você apresenta, para que se torne um sacramental, as medalhas das 2 cruzes, os objetos de cunho devocional, sobre a tua família, libertando vocês de todo medo.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Amém. Peter, valeu. A gente vai encerrando aqui, né? Parabéns ao Luiz Felipe, a todos os aniversariantes do dia de hoje. A gente encerra com música para você continuar com a gente. O dia todo você vai patrocinar essa programação. Aí, por isso, você não esquece da canção nova, tá bom? Um beijo, Peter. Valeu. Valeu, gente. Vamos terminar com o túnel do tempo, então? Gostoso demais, né? Eu gosto. Vai lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é sua misericórdia e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, aleluia.